o que está se tratando aqui é sobre a desobediência, acima de tudo, sobre a questão de muitos se infiltrarem dentro das congregações para, de certa forma, além de não conseguirem se enquadrar naquilo que Deus quer, tiram outras pessoas da visão, tiram outras pessoas daquilo que Deus quer, ou pelo menos tentam tirar. E Deus também fala acerca da desobediência, o que traz a desobediência em si. E Deus lembra aqui da questão de Sodoma e Gomorra. Obviamente que isso não acontece mais nos dias de hoje. Se fosse acontecer hoje, gente, já era. Deus já era para ter queimado esse mundo de novo faz tempo. Ó, eram duas coisas que Deus já era para ter feito faz tempo. De novo, ter acabado com o mundo com outro dilúvio, ou ter jogado fogo e enxofre sobre o mundo, porque o mundo jaz no maligno. Graças a Deus que estamos no Novo Testamento, né? Na vida neotestamentária, senão já era. E o que fez Deus não fazer mais isso, né? Primeiramente, na questão da aliança que ele fez, acerca do arco-íris, né? É engraçado, né? O arco-íris hoje é usado para outra coisa completamente diferente, mas biblicamente o arco-íris é o sinal da aliança com Deus, do concerto de Deus com a humanidade. Toda vez que Deus olha no céu um arco-íris, ele sabe que não vai mais destruir a terra com água, porque ele fez uma aliança, e essa aliança não se quebra. Depois, Deus então destruiu Sodoma e Gomorra, por causa também da incredulidade, do pecado extremo daquelas duas cidades, e diz o texto, das cidades circunvizinhas. Não foi somente Sodoma e Gomorra, teve mais gente sendo afetada aí. A realidade, então, é que a gente vê que, graças a Deus que nós estamos no Novo Testamento, e Jesus rasgou o véu, e pela graça, pelo seu sangue, pelo sangue de Cristo Jesus, nós somos resgatados, e senão Deus teria que fazer tudo isso de novo. Mas o que vai acontecer daqui para frente? Só para a gente poder falar sobre esses primeiros 7 versículos, que eu acho interessante, que não é nem sobre isso que eu vou falar, mas como a gente está num papo bem expositivo, eu quero falar sobre isso então. A gente precisa entender que, embora estejamos no tempo da graça, e os profetas estão avisando, e a própria Bíblia, como profecia, a Bíblia viva, está avisando para a gente que vai chegar ao fim, que já estamos nos últimos dias, que já estamos nas últimas horas, segundo a Bíblia, as epístolas de João dizem que já são as últimas horas. Ou seja, outrora Deus avisou a Noé, Noé, um abraço, acabou, vou destruir tudo, então, enfim, você já sabe a história. E Deus destrói a terra toda com dilúvio. Depois, Deus destrói só 2 cidades, entre aspas, com fogo e enxofre. Mas, enfim, está claro no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, que Deus não tinha essa história de ficar relevando muito, não. Na verdade, ele até relevava demais, porque ele é muito misericordioso, mas tinha hora que não dava. Com o advento, obviamente, do Novo Testamento, em qual nós nos encontramos, ou seja, estamos em vida neotestamentária, graças a Deus, ao Senhor Jesus Cristo que se entregou por nós, hoje nós vivemos essa nova aliança, e por isso temos esse Jesus Cristo como advogado, porque somos pecadores, somos falhos, somos fracos. O mundo é pecador, o mundo é falho, o mundo é fraco, e imagine, hoje a gente vê tanta gente fazendo tanta barbaridade, e existem pessoas assim que são alcançadas milagrosamente pelo poder de Deus. Então, por isso estamos na graça. Senão já era também pra gente. Isso é fato. Mas não tem jeito. Jesus vai voltar, e aquele que não tivesse convertido de verdade, se falecer sem Cristo ou se acontecer o arrebatamento, infelizmente não vai ser salvo. Ok. Mas nessa noite eu fiz questão de explicar esses 7 primeiros versículos para a gente poder entender um pouquinho. Tem mais coisa aqui para a gente poder entender, que daqui a pouco a gente vai para o assunto principal, tá? Se é que a gente pode dividir alguns assuntos nessa noite, eu já comecei a falar que desobediência a Deus, enfim, tentar fazer uma coisa completamente ao contrário daquilo que Deus quer, ou tentar arrumar bagunça dentro de igrejas e denominações, dá problema. E aí o versículo 8 continua assim: contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação,
e vituperam as dignidades. Significa o quê? É desobediência. Homens, e aqui Deus fala dos homens e Deus fala de anjos também, ó. E aos anjos que não guardaram, tá aqui, ó, o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Então, até os anjos, famosos anjos caídos, estão nesse exato momento presos, esperando para serem julgados por mim e por você. Acredite você ou não. Tá aqui, tá na Bíblia. Se tá na Bíblia, você tem que acreditar, né? Então, o que Deus está deixando claro nesses... Vamos lá aqui. Nos 8 primeiros versículos. O que Deus está deixando claro? Que a desobediência ela é fatal, inclusive para os anjos. Isso é fato. Tá aqui, não tem para onde correr, né? Anjos que caíram foram aprisionados e estão esperando para serem julgados. E as pessoas que pisaram muito na bola, Deus dá o exemplo aqui de Sodoma e Gomorra, e Deus dá exemplo aqui no versículo de número 4, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Então, esses 8 primeiros versículos falam da questão da desobediência, que não é bom para ninguém, só traz prejuízo para quem está desobedecendo e só traz prejuízo para quem arruma confusão ou semeia contenda. Então, gente, não é nada bom a gente partir para esse assunto, partir para essa coisa dentro de qualquer lugar, principalmente na congregação. E não é nada bom a gente cair também na esparrela de pessoas que tentam vir para nossas vidas e tentar, né, colocar a gente em qualquer tipo de dissensão. Foge disso em nome de Jesus. Mas o que eu quero falar nessa noite é acerca do versículo 9. Olha o versículo 9 aqui, que é o que eu vou nessa noite falar. Inclusive, é até o tema, né? Repreenda o inimigo. Repreenda o inimigo. Vamos falar sobre isso. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Guarda bem essa frase. O Senhor te repreenda. Guarda esta frase. O Senhor te repreenda. Tá bom? E vamos ficar por aqui, porque agora que a gente vai falar sobre isso, sobre essa frase, o Senhor te repreenda, e sobre as coisas que tentam vir sobre nossas vidas. Sempre deixando claro, somos pecadores, somos falhos, somos passíveis de erros, erramos, erraremos. Fatalmente, sempre, na medida do possível, a gente vai tentar não errar, mas de vez em quando a gente vai errar. Então, por isso que temos o nosso advogado Jesus Cristo, para livrar a nossa barra diante de Deus, senão já era pra gente, tá? Então, todos que estão aí nesse momento, vamos falar algo muito importante da parte de Deus para as nossas vidas, e eu tenho plena certeza que Deus falará. Quantas não foram as vezes em que nós estivemos diante de situações em que sentimos o peso, a opressão vindo sobre nós por situações, mesmo no nosso corpo, na nossa saúde, na nossa vida pessoal, na nossa vida particular, ou através de pessoas. Você já passou pela experiência de estar numa situação onde você sentiu ou sente o clima pesado? Você já passou pela experiência onde você talvez passa ou está com pessoas, infelizmente, que você sente que aquelas pessoas pesaram o ambiente? O que veio acompanhando aquelas pessoas pesou o ambiente. E meus queridos, meus amados, isso tem sido algo rotineiro. Conto mais. Isso tem sido algo assim acontecendo nas nossas vidas. E nós precisamos aprender a vigiar. Vigiar porque certamente às vezes nós nos comportamos e nos igualamos a situações em que na verdade a gente não precisa se igualar. Porque, queridos, nós já temos
segundo a Bíblia, autoridade no nome do Senhor Jesus Cristo para repreender esses males que vêm sobre nossas vidas.